João, capítulo de número 21, versos 1, a palavra do nosso Deus vai dizer assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberiades. Foi assim: estavam todos juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos também com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede de tão pesada que estava pela quantidade de peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado e querido, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, Deus, ó qual o Senhor colocou, Pai, no meu coração, Deus. Fala conosco, Deus, assim como tu já tem falado, Senhor. Oro ti, Deus, e confesso grato, Deus. Amém, Jesus amado. Esta passagem, a passagem que fala sobre Jesus e a pesca maravilhosa, o Senhor, Ele vai estar aqui aparecendo para os seus discípulos. E a parte que mais chama a nossa atenção é que o Senhor Jesus, Ele vai de encontro a cada um daqueles dos seus discípulos que estavam ali totalmente sem esperança. Sem esperança, porque eles sabiam que Jesus tinha sido crucificado. E nós vemos nessa passagem que Pedro, ele simplesmente, ele volta a fazer aquilo que o Senhor, um dia, quando chamou ele para servir o chamado de Deus para a vida dele, ele estava fazendo, que era pescando. E quando o Senhor fala com ele, lá em Mateus, que o Senhor iria fazer dele grandes pescadores de homens, de almas, de vidas. E então ali ele seguiu o Senhor, e nós vamos ver nessa passagem que ele vai voltar para o lugar onde Deus o havia tirado. E o mais interessante dessa passagem é que o Senhor Jesus, Ele é tão misericordioso, porque Ele vai chegar ali naquele lugar e Ele vai perguntar se eles conseguiram, se eles tinham algo para comer, pois eles não tinham, pois já haviam pescado a noite inteira e não tinham conseguido nada. Louvado seja o nome do nosso Deus. E neste culto da fé, louvado seja o Senhor. E neste culto da fé, a gente entende através dessa palavra que o Senhor, Ele vem dar a direção correta para a vida daqueles homens, para a vida de Pedro. Louvado seja Deus. E nós vamos ver que o Senhor, dando a direção certa, eles vão seguir. E assim nós vamos ver um grande resultado de grandes peixes. E é assim que acontece na nossa vida. Quando nós seguimos a instrução do Senhor, quando nós seguimos a direção do Senhor, não tem como dar errado. Porque, irmãos, não tem como dar errado, irmãos. Eles passaram a noite inteira pescando. Jesus chegou para aquele lugar e disse: vai para o mais fundo. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali a palavra do Senhor diz que a rede ela não se continha de tantos peixes. Louvado seja Deus. Então eu não sei a maneira e o estado que você chegou aqui neste culto da fé. Mas o Senhor, Ele sabe. Porque Pedro, ele poderia muito bem ter pensado que não tinha ninguém ali com ele, que ele estava só, que ele não estava sendo visto
está só. O Senhor, Ele olha para mim e para ti nesta noite. E Ele diz: eu sou contigo. Você não está só. E você pode ter chegado aqui neste culto até sem direção. Meu Deus, está vivendo uma vida sem direção, não sabe mais o que fazer. Talvez a ansiedade tenha tomado de conta da sua vida, talvez a depressão. Eu não sei, mas você não tem tido mais paz. Mas o Senhor, Ele te dá a direção. Ele te dá a direção, mas que direção é essa? A direção, irmão, é simplesmente viver a vontade do Senhor na nossa vida. Aleluia. Quando nós deixamos o Senhor nos dar a direção, a gente obedece aquilo que Deus tem, grande será a recompensa para a nossa vida. É bom ter vitória, é bom. É bom alcançar as bênçãos do Senhor. É bom alcançar aquilo que a gente tem colocado diante do altar do Senhor. É muito bom. Mas a gente tem que, primeiramente, seguir a direção do Senhor para a nossa vida. Seguir a direção do Senhor. Eu e você que estamos aqui, eu acredito que chegou com algo para colocar no altar do Senhor. É culto da fé. É culto da fé. Nós temos algo para colocar diante do altar dele. Mas entenda algo nesta noite, para que o Senhor ele venha realizar. Nós temos que estar dispostos a seguir a sua direção. Porque as coisas não mudam, porque talvez não está seguindo a direção. Mas nesta noite, aleluia, tenha disposição para seguir a direção do Senhor. Tenha disposição para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. E ser guiado por Ele. E ser guiada por Ele. Aleluia. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem o melhor. Ele não quer que a gente venhamos a viver de migalhas, não. Ele quer que a gente venha viver uma vida em abundância. Uma vida de paz, uma vida de alegria na sua presença. Aleluia. Então acredite nesta noite. Saia daqui convicta nesta noite. Que eu e você, para obtermos a nossa vitória, nós temos que seguir a direção do Senhor para a nossa vida. E a direção do Senhor é a voz do Senhor. Porque Ele sempre vai falar ao nosso coração. Ele sempre está a bradar no nosso coração a sua direção. Então obedeça. Aleluia. Esteja sensível à voz do Senhor nesta noite. Porque o Senhor Ele vai falar. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Já quero estar chamando o recebe seu lixo.